Oi, Tarcísio, seja bem-vindo. Está sem áudio. Fala, pessoal. Boa tarde para todos. Aqui ainda é dia ainda, como todos estão vendo aí. Boa tarde. Aí nos Estados Unidos, entendeu? Eu convidei você aqui, Tarcísio, porque é uma aula especial hoje, que sou eu que estou ministrando, né? Sim. E a gente está falando de tecnologias, né? E enquanto a gente está atrasadíssimo nessas tecnologias aqui no Brasil, você é uma testemunha viva disso, né? E aí eu chamei para participar aqui, entendeu? Vai gostar do que a gente vai falar hoje. A gente está dando aula de perícia técnica hoje, entendeu? E o Tarcísio vem falando um bocado de coisas sobre os Estados Unidos. Tem alguns aqui que já assistiram live com você junto aqui na sala. Para quem não conhece, o Tarcísio, ele é meu aluno aqui da sala mais antigo, tá? Mais antigo que você, Jean, entendeu? O Tarcísio aqui foi um dos alunos mais antigos, turma de 2015, mais ou menos, 2014, entendeu? Dos alunos mais antigos da escola aqui, entendeu? Mora nos Estados Unidos, trabalha com topografia lá, entendeu? Pegou o telefone do outro rapaz que eu te mandei, que mora aí também nos Estados Unidos? Não, você não me enviou o número dele, não. Me passa o contato dele depois. Não. Vou mandar o contato dele para você. É Gustavo o nome dele. Gente boa demais. Entendeu? É outro aluno nosso também que está lá. Nós vamos se unir aqui porque eu estou conseguindo a licença federal americana e acredito que daqui a uns 4 meses eu estou numa empresa americana de topografia. Olha só que coisa boa, hein? Notícia bacana. Mas é outro nível de topografia aí. E se quiser contratar mão de obra brasileira, olha eu aqui, ó. Demais. Entendeu? Então, gente, o que acontece? Tarcísio, para mim, é um exemplo de sucesso de aluno que estudou aqui com a gente. E já passou muito aperto lá em Minas Gerais, fazendo outorga de poço, outorga de poço, trabalhando com água, trabalhando com topografia, com tudo um pouco, até chegar onde ele está hoje, lá nos Estados Unidos. E não tem só ele, não. Nós temos o Gustavo, que eu vou convidar aqui também para participar. Depois, quando terminar a aula, eu te passo o telefone dele. Beleza. Entendeu?
Então, o que acontece? Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a perícia técnica e novas tecnologias. A gente hoje tem inteligência artificial que monta os projetos de perícia técnica judiciária, seja para qualquer nível. E a gente tem que aprender a usar essa inteligência artificial, como o ChatGPT, por exemplo. Um exemplo que está chegando, enquanto lá fora isso já é uma realidade corriqueira, aqui está começando a popularizar. Perguntaram onde você reside, qual cidade, Tarcísio? Eu resido no estado da Geórgia, próximo ao Alabama, e estou na cidade de Atlanta. Nem vi que o Wendel entrou na sala. Bem-vindo, Wendel. Cristiano também. Deixa eu permitir aqui o Ambrósio. Temos sala cheia hoje, isso é bom, entendeu? E aí, o que acontece? Quando eu vou começar a compartilhar uma tela com vocês, tá? Que eu coloquei aqui, que eu vou botar uma... Exato. A série The Walking Dead é filmada toda aqui na cidade de Atlanta. Vocês estão vendo, deixa eu permitir o Hércules aqui. Deixa eu só fazer aqui um picture in picture, como a gente sempre faz, para eu poder olhar na tela. Mas esse meu computador aqui me dá 2 telinhas. Entendeu? Ele tem um pedacinho na área de trabalho. Está todo mundo vendo o que eu estou apresentando? Yes. Sim. Vendo. Então, beleza. É que eu estou usando um computador mais moderno, entendeu? E aí tem um monte de recurso aqui que pode botar 2 telas, entendeu? Faço sim. Se eu esquecer aí, você pede ao professor Ail que ele envie meu contato. Faço sim. Beleza. Vamos lá. A perícia judicial, entendeu? Aqui a perícia técnica, né? Ele vem com o que a gente chama de perícia judicializável, judiciável. O que acontece? Ela entra numa esfera chamada vara civil, né? Todo mundo quer ter o contato, Tarcísio. Vai ficar famoso. Vamos lá. Vou migrar essa turma todinha para cá, para a empresa aqui. Bora, eu vou junto. Monta uma escola aí, ó. Yeah. Monta uma escola aí, bora. Eu tenho meu irmão e uma cunhada aí, uma em Las Vegas, outra na Flórida. Inclusive, tem uma novidade aí que eu usei essa semana, que estava um tempo chuvoso aqui, para mim foi inédito, uma estação total, lançamento agora da Geodetic não, esqueci a marca dela, desculpa, vou lembrar e vou postar depois aí. Ela trabalha totalmente automatizada, sozinha e debaixo d'água, debaixo de chuva. E a gente aqui ainda está botando o guarda-chuvinha em cima da prova d'água, né? Ela é prova d'água, ela trabalha... Ela é só robótica ou ela escaneia também? Ela é robótica, escaneia, faz todo o serviço 3D e ainda tira foto de todos os pontos. Você vê uma coisa, como é que a gente está atrasado. Aqui na mineração Rio do Norte, onde eu estou, Ayrton, nós temos uma da Trimble que faz isso. Ela não é, não, perdão. Ela só não é robótica. Tá? Então... Ela não é robótica. Mas o que acontece? Mas para você ter acesso a um equipamento desse, ou você é uma grande empresa para importar, porque o valor de importação no nosso país ainda é um fator complicador. O que é a perícia? A perícia é meio prova consistente e supre carência técnica do juiz. E aí o juiz precisa de uma coisa chamada perito. Né? E aí o que acontece? Para você ter o perito,
vou abrir uma segunda câmera para vocês aqui agora, entendeu? Para poder ver como é que eu estou vendo aqui na sala. Deixa eu botar sem... Deixa eu botar a segunda câmera aqui. Entendeu? Não sei se vocês estão vendo lá a tela também ali na frente. O que acontece? Quem é o perito? Você tem um auxiliar eventual, o profissional legalmente habilitado, o cadastrado no tribunal e com imparcialidade. Então, você tem 3 níveis. Né? Até um tempo atrás, o máximo que o técnico podia fazer era ser um auxiliar eventual. Até 2 anos atrás, quando houve um consenso, e eu acho que o Fábio Marcel pode entender um pouquinho, que ele está vivendo isso hoje, que é a extrema vaidade dentro dos conselhos políticos brasileiros, dos conselhos fiscais, mas conseguindo no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, que nós possamos fazer uma perícia técnica dentro da área de conhecimento que nós temos. Mas o máximo cargo que a gente podia fazer era esse aqui, ó, era auxiliar eventual com poderes e deveres. Mas eu não podia ser o profissional legalmente habilitado e nem podia estar cadastrado no tribunal. Hoje a gente pode, entendeu? Hoje a gente pode estar devidamente cadastrado no tribunal. A gente pode estar devidamente cadastrado em todo e qualquer sistema judiciário dentro do Brasil. Desde que a gente seja considerado o especialista técnico e dá um parecer técnico. Né? Como o Jamerson falou, como é que um profissional de eletromecânica pode estar despachando sobre técnico em agrimensura, o que aconteceu hoje dentro do CFT? Ele estava atendendo, estava assistindo a plenária hoje pela manhã. Tá? Então, o que acontece? O juiz, quando ele sente que ele é incapaz de dar um laudo técnico ou científico, ele vai nomear perito. Aqui, o peritos são profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos e cadastrados pelo tribunal no qual o juiz está vinculado. Hoje é um meio muito melhor de ganho financeiro para o técnico, trabalhar junto ao sistema judiciário brasileiro. Vai fazer um pé de meia para ir embora para os Estados Unidos, quem sabe? Entendeu? E aí, o que acontece? Para a formação do cadastro nos tribunais, deverá constar uma consulta pública por meio de divulgação nas universidades, escolas, instituições de ensino, defensoria pública, conselhos de classe, que são, no caso, o CFT, o CREA e os demais conselhos, Ministério Público, órgãos de advogados do Brasil, para a indicação de profissionais de órgãos técnicos interessados. Os tribunais realizaram a avaliação periódica do cadastro, considerando a formação profissional, atualização de conhecimento e experiência dos períodos interessados. O que acontece? Não tem vínculo empregatício com o tribunal. Deixa eu sair da apresentação um pouquinho, só para falar um pouquinho com vocês sobre esse fato. Não tem vínculo empregatício com o tribunal. Né? Deixa eu parar aqui a apresentação. Esse vínculo, essa apresentação, ela está lá no portal do aluno. Quem ainda não tem a senha, daqui a pouco eu coloco. Falta do Paulo mandar, daqui a pouco eu mando a senha do Paulo para acessar. O que acontece? A justiça hoje demanda um profissional. Aí o profissional, ele vai para lá trabalhar, Hércules, eu libero para você o acesso, pode deixar. O profissional vai para trabalhar,
E será que ele vai conseguir trabalhar se ele tiver uma situação de pouco conhecimento? Ou se ele não tiver uma boa tecnologia, ou se ele tiver com tecnologia ultrapassada, ele não vai ser... Por exemplo, numa demanda, você contrata 3 peritos. Perito A para a parte querelante, perito B para a parte que recorreu, perito C para o juiz. E vai comparar os 3 dados. Vamos supor que o perito A só saiba trabalhar com uma estaçãozinha. O perito B sabe trabalhar com RTK e com a estação. E o perito C sabe que ele tem estação, ele tem drone, ele tem o RTK e ele tem o RTX, que trabalha com satélite geoestacionário. Ele vai comparar medidas, ele vai fazer o levantamento. E aí esse perito, o A, vai escrever um texto cheio de erro de ortografia, porque ele tem dificuldade de escrita, todos nós temos, e vamos contar com o corretor ortográfico do Word, que às vezes falha. Você está digitando o texto. O outro perito C vai contratar, vai terceirizar, vai pedir alguém, um especialista, até um professor de português para redigir o texto para o juiz. Olha que bacana. E já o perito C, ele abre um chat GPT e diz assim, eu quero que fundamente isso. Ele vai digitar lá, fundamenta isso. O chat GPT, que é um sistema pago, que é um sistema de inteligência artificial, vai redigir a petição nos formatos e na linguagem do juridiquês, que o juiz vai entender. Ou será que o juiz vai entender o que é um azimuth, um sigma? Ele não vai entender. Entendeu? Não é da área dele, é da área de humanas. Tá? Ele tem um conhecimento limitado. Alguns procuram até saber um pouquinho mais, mas ele vai ter um conhecimento limitado. E naquela limitação de conhecimento, você perde uma perícia. Eu dar um exemplo. Hoje você tem lá um rio que passa numa área e você precisa mapear qual é a área que pode ser desmatada e a área que não pode ser desmatada. E aí o vizinho da esquerda desmatou mais, o vizinho da direita desmatou menos, e aí o governo federal precisa verificar se respeitou o espaço entre o processo de desmatamento para que não haja perda da água ali no rio. Aí ele vai contratar 3 peritos. Um vai fazer a medição ali numa área e vai dizer o que era antes e o que era depois. Se o cara for inteligente e tiver tecnologia, ele vai comprar uma imagem no satélite que fotografa em tempo real o tempo todo, o país inteiro, o mundo todo. Ele compra a imagem de satélite de 5 anos atrás, do mesmo local, de 2 anos atrás, do ano passado, e vai ver a evolução daquilo que foi desmatado. Então, ele foi atrás de quê? De novas tecnologias, de investir em tecnologia. Não adianta a gente querer dar um laudo técnico se a gente não tem, se a gente se prende ao simples conhecimento básico que a gente já usava. Ah, não, eu já faço assim, vou fazer assim a vida toda. E a gente se fecha numa bolha. Entendeu? A gente se fecha numa bolha. Eu conheço gente que ainda imprime boleto, que recebe, vai para o banco, para a fila, saca o dinheiro para pagar o boleto. E hoje, eu não vou ao banco, acho que deve ter uns 10 anos. Eu pago tudo no aplicativo. Tem gente que confia, tem gente que não confia. Mas, por exemplo, o meu filho comprou uma máquina de lavar roupa
que ela controla pelo celular. E ele já programa a máquina lá no celular dele. Você já tem ar-condicionado, que você já deixa pré-programar no celular. Você saiu do trabalho, você já botou o comando lá, entendeu? E naquele comando você fez o quê? Quando você chegar em casa, já está geladinho. Então, a gente tem as novas tecnologias. Eu hoje falei de manhã, num momento que me deram a palavra, e eu falei com alguns conselheiros, numa videoconferência, no intervalo que teve hoje na plenária, que nós evoluímos nos últimos 30 anos mais do que um milênio da própria existência da humanidade. Então, o que acontece? A gente não pode simplesmente generalizar, e hoje a gente vive num mundo globalizado. Você quer ver uma coisa? Fábio, está aí na sala? Tá. Fábio, ele é técnico em edificações, técnico em meio ambiente, técnico em agrimensura, técnico em design de interiores, não é isso, Fábio? Design de interiores. Para quê? Porque ele buscou tantos cursos técnicos e logística. Por que ele buscou tantos cursos técnicos? Para ele não pagar o outro profissional ou para ele virar um profissional completo? Porque a universidade não forma um profissional completo. Fica 5 anos numa universidade, o que acontece? Você fica 5 anos para ter uma habilitação única. Vou fazer engenharia civil. Está lá, você é engenheiro civil. Vai ser Uber. Enquanto você não tiver dinheiro para poder fazer. Mas o que acontece com o engenheiro civil? Ele só tem aquele nicho de mercado. Quando você multiplica vários nichos de mercado, você consegue abrir uma série de espaços. E você consegue abrir um espaço, você consegue estar dentro de um espaço diferente. Vamos dar um exemplo aqui. Você quer uma coisa? Nós temos aqui técnicos assistindo aula, temos engenheiro, e voltou a ser técnico, porque o mercado técnico está melhor do que o mercado de engenharia. Eu tenho aqui profissionais que acumulam 3 títulos de técnico, 4 títulos de técnicos. Para quê? Para poder atingir maior fatia de mercado. Tem gente aqui que é técnica há tanto tempo e que dá aula para engenheiro, que chega no mercado e o cara está perdido. Verdade. Aqui, o Fábio está colocando aqui que coordenador do curso está dando aula, não sabia a diferença entre concreto aditivado e aditivo e agente corrosivo. Por quê? Porque o cara caiu de paraquedas numa sala. O Fábio, às vezes você chega na universidade, como eu dei muitas aulas nas universidades, que eu já dei aula para vários lugares. Então, o que acontece? Ele está até compartilhando com vocês aí, depois eu vou botar aí. Entendeu? Você chega a vários pontos da universidade, você está dando aula em uma matéria tal. Aí, na hora de distribuir o horário, faltou professor da matéria tal. Ô, fulano, você não é formado, não é mais ou menos isso? Vai lá e dá aula. E é assim que acontece. Eu sou formação minha, original, eu sou físico, especializado em física nuclear. Nossa, isso parece um negócio importante, né? Entendeu? E aí, o que acontece? Mas eu vim do asfalto, eu sou técnico em química e técnico de eletrotécnica.
que me deu grana foi ser técnico, principalmente eletrotécnica. Física, virei professor de física nos pré-vestibulares da vida. Aí você chegava lá, mas você dá aula de física, você pode dar aula de eletricidade, você pode dar aula de eletrônica, você pode dar aula daquilo, você pode dar aula daquilo outro. Então, acontece. Fala, Daniel. Eu estava escrevendo ali, então vou apagar. Em primeiro lugar, ali sobre a questão que tu falou da perícia, né? Uhum. E aqui na região eu trabalho muito como auxiliar de perito, tá? Tanto de arquitetos quanto de engenheiro. E, na verdade, eu faço todo o trabalho para eles, tá? Toda a parte de topografia, eu auxilio eles no laudo e simplesmente eles usam os termos jurídicos para implementar e eles ganham essa parte e eles terceirizam e pagam um pouquinho assim do trabalho para mim. E agora falando sobre engenharia, eu estou no 4º semestre de engenharia civil e simplesmente por uma mera burocracia de eu ter o CREA e os caras chegar na obra e aí tu vai lá, resolve todos os problemas. Agora eu estou com 4 obras estruturais aqui gigantescas, aqui num parque planejado em Pelotas, e aí tu chega lá e tu marca, tá tudo certo, tudo bonito, aí os caras assim, aqui vai o engenheiro tal, esse aqui é o engenheiro tal, e tu, qual é a tua formação? Aí a gente fala, eu sou técnico de mensura, trabalho em topografia desde 2001, mas parece que quando tu fala que tu é técnico, toda a tua carreira de trabalho, a tua expertise, tudo que tu resolveu tá embaixo do chinelo deles, e eles, por serem engenheiros, eles acham que é mais bacana o título do engenheiro, só que eles não iniciam uma obra sem o nosso trabalho. Então eu resolvi fazer o curso, só para eu chegar no mesmo patamar nominal deles, né? Então, só um adendo aí. Concordo com você, Daniel. Vou colocar uma experiência pessoal minha. Quando eu comecei a dar aula, há uns 40 anos atrás, eu dava aula de física nas instituições de ensino médio, pré-vestibular, preparatório. E um dia eu fui dar aula numa instituição de ensino técnico e não tinha professor de eletricidade. Bom, a gente, como físico, a gente dá aula de eletricidade. A gente entende porque é um ramo da física. A gente chama de física 3. E a gente trabalha com eletricidade. E aí, eu fui dar aula de eletricidade básica para o curso de eletrotécnica. Matéria que nas instituições técnicas são ministradas por engenheiros. Eles boicotavam a minha aula, eles reclamavam com a direção porque eu estava dando aula. E aí, o que acontece? O diretor da escola que eu trabalhava, tem muitos anos, ele foi olhar a minha aula, e a aula estava lotada, e ele perguntou para o inspetor de aluno, esse curso começou agora? Aí o inspetor de aluno, não, esse já tem 8 meses esse curso, que era um curso de eletrônica básica. Mas 8 meses, essa turma lotada desse jeito? A diferença é o professor que está ali na sala. E dali eu me apaixonei pela educação profissional, entendeu? E aí eu comecei a inserir dentro do processo. E eu fui estudar, eu fui fazer curso, eu fui me especializar, eu fui conhecer. Eu fui o primeiro professor no Brasil a trabalhar com um equipamento chamado StepSet da Siemens. Eu fui para Jaraguá do Sul fazer treinamento. Entendeu? Então, eu comecei a desenvolver conhecimento e dar aula para professores. Mas, infelizmente, entendeu? As pessoas só querem dar valor quando olham no olho, acham que é mais do que você. Olha que o Fábio, que levantou a mão aqui, pode falar, Fábio. Sei que você está precisando falar um pouco. Tô nada, tô de boas, mas só complementando o que o amigo de Pelotas falou, nessa briga também lá das 108, das 58, das 186, a gente tem muita amizade, carrega muita gente que não gosta também, porque bate de frente, a gente ficou sabendo
que dentro da prefeitura aqui que estão travando, a desculpa foi ele ainda nem formou em engenharia e ele quer assinar igual a gente, ele quer fazer igual a gente. Ele, por enquanto, é apenas um técnico, ele tem que ficar no lugar dele. E aí, meu caro, o que eu falo? Tem técnico dando banho, tem técnico dando banho de conhecimento, tem técnico dando banho de conhecimento e vários profissionais de engenharia. Sem desmerecer nenhum engenheiro, entendeu? Não desmereço ninguém. Mas eu sabe o que eu desmereço? Vai numa faculdade de engenharia hoje é quinta-feira. Vê o pessoal estudando à noite. Aí vai na sala de aula, você vê quantos alunos tem na sala, na turma, de cálculo 3. E vai ver quantos alunos estão no boteco na frente da faculdade. Aí corre para ser aprovado com a nota mínima possível. Eu fui professor universitário há muitos anos, então eu acompanhei isso de perto. Então, enquanto você tem ali a questão da tecnologia oferecida, hoje a gente tem uma tecnologia que eu quero trazer para vocês. Na semana que vem, na aula de terça-feira, eu vou ensinar vocês a usar a inteligência artificial para produção de texto. E é fácil, não é difícil, não. Entendeu? Mas eu vou ensinar vocês como vocês podem usar a inteligência artificial para poder fazer o juridiquês. Como o Nathaniel falou, ele faz todo o trabalho, os caras só vai lá e escreve o que o juiz quer ouvir, o que quer ler, entendeu? E o trabalho pesado ficou com o outro. Então, se você souber fazer o que o juiz quer ouvir lá, você não precisa particularizar o serviço, interizar o serviço. O serviço vai poder ser feito e realizado por você, mostrando que o técnico tem vez. Mas isso acontece aqui no Brasil, porque lá fora o profissional técnico é valorizado. Aqui a gente ganha miséria, você é tratado como miserável. Você vai para fora do Brasil, a mão de obra é respeitada. O valor na mão de obra é respeitado. Aqui não, aqui você só quer diminuir a mão de obra, jogar a mão de obra lá para baixo. Essa é a grande diferença entre a gente aqui e o mundo lá fora. O mundo quando eu falo mundo, o primeiro mundo. O primeiro mundo, onde quando você fala com uma pessoa lá, eu vou ter uma manicure que vem em casa fazer a minha mão, vai fazer a minha mão. Não posso, isso é muito caro. Eu tenho que pagar uma fortuna, que eu tenho que pagar o trabalho. Respeita-se o trabalho da pessoa. E aqui no Brasil, a gente é pelo bem material, a gente tem um bem material, mas a gente não quer pagar a mão de obra o quanto ela vale. Quantos de nós já sofreram com isso? Você tem um trabalho bom de primeira linha, mas o cliente quer minimizar quer minimizar teu conhecimento, jogar teu conhecimento lá embaixo para te pagar menos. Para pagar menos, quer botar preço no teu serviço. Fechar aqui o WhatsApp web. O pessoal sabe que eu estou dando aula, fica perguntando coisas. Teve o dia inteiro para me perguntar, não pergunta agora. Vai esperar um pouquinho. Então, o que acontece? Ninguém pode botar preço no teu serviço. Por que esse serviço de perícia para a justiça é bom? Porque a justiça valoriza a tua mão de obra, vai pagar o justo. Vai pagar o justo, vai pagar o que o teu trabalho
deveria pagar. Você chega hoje nós temos uma necessidade de uma regularização fundiária urbana, ele tem que medir o país inteiro, já referenciar o país inteiro. Você chegar para um dono de um terreno 12 por 30, que mora numa região, vou dar um exemplo aqui, um bairro de classe média baixa, Mangabeira, aqui em João Pessoa, e você disser que você tem que medir, o terreno dele vai cobrar 5 mil pela medição, ele vai dizer para você, vai rir e vai dizer que não vai ter dinheiro para pagar. Entendeu o negócio? E vale muito mais, a medição é muito mais que 5 mil reais. Entendeu? Exato. Ele vai dizer que tem um colega que faz por menos da metade do preço. Vai dizer. Não, tem um fulano que vai por 500 reais, entendeu? Aí o cara vai com a trena, entendeu? E vai medir. Mas só que dessa vez não pode a trena porque ele tem que acessar o Sinter. Né? Não tinha o CIGEF lá? Agora tem que acessar o Sinter e botar os dados, tem que botar os verbos definidores. Aí vai aparecer aquele cara com Garmin na mão. Vamos tentar com Garmin, vamos passar, entendeu? Aí é SAD 69, não é CIRA 2000, entendeu? Então, vai aparecer aquele cara tirando a imagem do Google Earth. Eu faço você por 500 reais. Vai. Como tem muito. Como tem muito. Porque o que acontece? Aquele cara que desvaloriza o trabalho. Nossa, você está aqui terça-feira, 8h20 da noite, quinta-feira, 8h20 da noite, estudando, aprendendo, trocando conhecimento. Professor, deixa eu frisar uma coisa aí que você falou, diga. E eu tô meio que sorrindo aqui porque é a pura realidade da vida. Poxa, a raiva que todos nós profissionais, como todo mundo de todas as áreas passa no nosso país que eu amo, infelizmente é muita. Eu queria frisar o seguinte, não sei o tamanho do sonho de qualquer um, o meu ainda é muito maior do que isso, eu não estou só feliz com os Estados Unidos, não, eu quero dominar o mundo, em nome de Jesus, certo? Então, assim, vocês não têm noção o quanto que os americanos valorizam a mão de obra qualificada. Eles não vê valor e não quer saber do valor, eles pagam, se você pedir $10 mil, $100 mil, eles pagam. Eles querem o serviço de qualidade, bem feito e uma pessoa honesta. Então, assim, o serviço de qualidade que você deu o exemplo aí da manicure, certo? Uhum. A manicure no Brasil, ela é desvalorizada. É uma mulher que faz uma luz, uma mão ali só e tal, uma unhazinha. Poxa, você sabe quanto que uma manicure ganha aqui para fazer uma mão de uma mulher? Eu sei, por isso que eu tô $200, é R$1.000 para fazer uma unha. Para vocês terem ideia como que eles valorizam a mão de obra. E aqui querem pagar R$20, Tarcísio. E chorando, né? Chorando, e paga R$20 chorando. Chorando. Entendeu? Paga R$20 chorando. Então é isso que eu falo. A valorização, dei o exemplo da manicure, porque é um exemplo que eu sei que lá fora é uma disparidade gigantesca. Você não faz noção da disparidade do técnico. Quando você vê uma fogueira de vaidade, como ele colocou aqui, o cara nem é engenheiro ainda, é só um técnico e está fazendo aqui, e você é obrigado a fazer uma engenharia ou ter um título à frente para o cara te respeitar, entendeu? E não respeita o teu conhecimento. E hoje eu vi isso, acho que o Jamerson, que estava aqui na sala, assistiu isso hoje lá na plenária do Conselho, entendeu? Há uma falta de respeito com o conhecimento do outro profissional, entendeu? Então, isso é que é importante. Por isso que quando você chega, vamos voltar lá na nossa apresentação. Quando você chega aqui, vamos lá. Quando você chega aqui na apresentação e você vê aqui, para a verificação eventual de impedimento e suspeição dos artigos da qualificação do profissional, na localidade onde não houver cadastro disponível, nomeação de peritos, o juiz deverá recair num profissional de órgão técnico ou científico comprovando, detentor de conhecimento necessário para a realização de perícia. Ele precisa nem ter formado. Se o juiz disser que ele tem a capacidade técnica e ele tiver
notório saber, ele vai ser o perito que vai trabalhar. E quantos profissionais têm notório saber? Você quer ver uma coisa? Quantas de nós a gente procura um bom mecânico para consertar um carro da gente? E a gente batalha, e vai e procura um mecânico daqui, dali, e às vezes... E quando você encontra aquele bom mecânico, opa, é um tesouro. Que seja bom, que seja honesto, que trabalhe apenas no defeito que tem. Mas, às vezes, a gente quer botar preço no serviço do mecânico. Eu tenho um exemplo. Eu tinha uma Fiat Palio, carrinho velho, ninguém trabalhou comigo, quebrou uma peça chamada trambulador. Parei, só engatava a primeira. Aí eu consegui chegar na oficina, não engatou mais marcha nenhuma. Aí o mecânico chegou para mim e falou o seguinte: aí, essa peça aqui custa R$17 só. É uma pecinha de plástico desse tamanhozinho. Mas eu não posso te cobrar menos de R$500 para trocar essa peça. Porque eu tenho que botar esse carro no elevador. Eu tenho que botar uma pessoa na parte de cima. Eu tenho que desmontar todo o seu escapamento, arrancar ele, tirar a caixa de marcha do carro, botar abaixo, para poder ter acesso ao local. E tem que ficar um cara dentro do carro segurando, porque o parafuso é invertido. Porque se eu botar aqui, não tem como parafusar lá em cima. Não tem lugar para prender. Eu tenho que encaixar aqui alguém dentro do carro, botar o parafuso. Quantos devem ter? Eu não reclamei. Falei, pode fazer, mete aí, eu quero ir embora. Uma oficina em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Mas o cara jogou limpo comigo. Chegou assim, ó, a peça é barata, mas a mão de obra é X. Mas de tanto sofrer com a desvalorização de mão de obra, eu testemunhei que o carro do meu filho esses dias tinha que trocar uma homocinética. O camarada, para trocar uma homocinética, cobrou um valor absurdo, porque ele trouxe a peça com ele. Então, ele vendeu a peça e botou um preço em cima da peça. Porque ele sabe que a mão de obra dele é desvalorizada. Ele falou, não, de mão de obra eu vou comprar só R$100. Mas a peça, ele jogou o preço lá em cima. Por quê? Para ele ganhar um pouco. Tira a posição dele? Não. É o exemplo do que acontece aqui. A mão de obra, a gente valoriza o bem, mas não valoriza a mão de obra. Continuando a falar aqui, vamos lá. O perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo que o juiz, empregando toda a sua diligência, podendo excusar-se do encargo alegando motivo legítimo. Por exemplo, você foi convocado para fazer uma perícia, mas você não quer. Porque às vezes você está fazendo um outro serviço, às vezes você está fazendo um trabalho para alguém, ou você não concordou com o valor oferecido por aquela perícia. Mas pode dizer não para juiz, é igual quando você é convocado para ser mesário de eleição. Você tem que explicar para ele, justificar por que você não vai participar. Eu acho tão difícil o pessoal negar uma perícia, entendeu? A excusa, a recusa, né? Tem que ser um prazo a contar de 15 dias. Né? E você recusar uma vez, nunca mais são para nada. Entendeu? Então, nunca perca isso. Então, por exemplo, da nomeação do perito, pelo artigo 465 do Código de Processo Civil, artigo 471 do Código de Processo Civil, e o novo Código de Processo prevê cadastramento perante os tribunais. CNJ, Conselho Nacional de Justiça, emitiu aqui o cadastro eletrônico de peritos técnicos e científicos, que é um cadastro que a gente já vai mostrar lá pela 4ª ou 5ª aula. Existe um sistema de cadastro nacional, entendeu? Existe um sistema de cadastro nacional. Existe um sistema onde você
faz um cadastro único para o Tribunal Federal. No Brasil, você tem os tribunais federais e os estaduais. O municipal não tem tribunal, entendeu? Então, você tem os tribunais estaduais, recursais ainda é estadual, e o Tribunal Federal, os TRFs. Os TRFs unificaram todos um sistema único, onde você clica e faz seu cadastro. Bota teu currículo, bota sua diplomação, bota tudo que você precisa lá, e lá você participa, entendeu? Você cadastra e fica aguardando a sua nomeação como perito judiciário. Professor, diga, Ailton. tem a justiça gratuita, que a gente também tem que fazer também, só avisar, valorizar, né? A justiça gratuita, de qualquer maneira, se recebe, entendeu? Mas a justiça gratuita é para o cliente, ele não vai pagar o processo, entendeu? Você tem aí os tribunais, que são os tribunais especiais cíveis, né? Que é aquele tribunal pequenininho, né? Que é aquela onde você tem ações até de 40 salários mínimos. Né? E aí o que acontece? Não é o cliente que vai pagar, é a justiça que vai pagar para ela entender o que está acontecendo, como prova técnica. Né? Deixa eu só desligar um áudio aqui de um aluno que não sabe desligar o áudio. Então está dando vazamento de áudio. Agora vai melhorar. Não é que se a gente não pegar a justiça baixo também, aí a gente fica avisado quando tiver uma perícia boa, eles não passam para a gente. Mas, exato. Mas o que acontece? Mas aí você tem que justificar, fundamentar bem, entendeu, Ailton? Tipo, eu estou num processo aqui, eu estou num trabalho, eu já estou exercendo um trabalho, nesse momento eu não posso exercer duas coisas ao mesmo tempo, aí bacana. Mas se você recusar só porque o valor é um pouquinho mais baixo, uma vez, duas vezes, três vezes, daqui a pouco não me chamam mais, entendeu? E o bom é você fazer a questão da justiça, você entrar em contato, por exemplo, eu vou ensinar como vocês vão conseguir os melhores contratos. Tem manha para isso, tem um detalhezinho para isso. Como é que você vai fazer essa questão? Onde você vai se cadastrar? Entendeu? E aí, o que acontece? E vou mostrar para vocês quantos técnicos que já têm cadastrados. Mas, para isso, antes de você se cadastrar, você vai ter que aprender a montar o processo. Fala, Tarcísio. Eu tenho esse cadastro todinho no tribunal de 3 comarcas em Minas Gerais, na minha região lá todinha. Eu já fiz perícia para juiz já, e realmente procede 100%, como você falou. Uma eu não quis ir, e eu tive que enviar para ele um documento falando por que eu não queria fazer, sabe? E para justificar mesmo, mas é um cadastro bacana, bom, e é um dinheiro, digamos, fácil, Mas rápido, fácil e rápido, porque não tem enrolação. O juiz já determina de pagar ali, já cai na sua conta do banco. Entendeu? É um negócio bacana e vale muito a pena mesmo. É top. Então, é justamente isso que eu estou falando. Vocês têm oportunidade, dentro desse mercado de perícia, entendeu? Para mostrar como é que você pode fazer um processo de perícia e poder garantir mais uma, vamos colocar assim, mais uma frente de trabalho. A gente que trabalha prestando serviço por conta própria, a gente que trabalha com topografia, a gente tem que ter vários nichos de trabalho diferentes. Tem gente, eu só vou trabalhar com georreferenciamento. E se ficar uns 6 meses sem aparecer um geo? Pois é. Eu tenho uma passagem, professor, desculpa aí de interromper o senhor. Fala. Eu fiz um levantamento de uma área de uma ocupação indevisa, um esbulho,
E o perito chegou lá com 2 cabos de vassoura e uma fita de costureira, fez uma amarração lá, pegou o meu levantamento e levou e ajustou lá. Então, vamos ver o que vai dar, né? Para tu ver. Entendeu? Para tu ver. Fala, Fábio. Complementando o que o pessoal está falando aí, um exemplo clássico que também perguntaram na aula passada sobre o uso de drone em perícia, eu fui num caso trabalhar de ajudante de perícia, num acidente que aconteceu que pegou fogo numa empresa aqui e foi por problema da companhia. A companhia fraudou os laudos, o material que ela colocou como novo já estava partindo, a hora que fez as fotos e o vídeo, o drone mostrou que o cabo tinha 2 meses lá que tinha trocado, já estava partindo, já estava quase 100% partido. E outro exemplo, igual o Milton falou aí, agora recentemente na do lixão, o perito judicial me pediu meus levantamentos se eu poderia mandar para ele. Mas aí o teu caso aí é o que o professor Ailton falou, que é o artigo 158, entendeu? Ele vai ficar 2 anos sem praticar, não é, professor? Exatamente. Vai ficar 2 anos sem praticar. Então, o que acontece? O Fábio falou uma coisa e me alertou uma situação. Essa semana, teve um grupo que a gente administra, teve uma discussão sobre aerolevantamento, né? Porque tem as normativas da ANAC, do Ministério Ministério da Defesa, e o pessoal estava dizendo que tem que ter autorização do Ministério da Defesa, porque saiu uma minuta do Amazonas sobre um general, aí, um brigadeiro que não está autorizando. Veja bem, são 3 classes de drone que tem no Brasil. O classe 3 só demanda de autorização da ANAC e de um cursinho simples de operador. Não é nada. O Ministério da Defesa vai falar de classe 1 e classe 2. A gente está falando de drone de 250 quilos. Gente, 250 quilos é um Vante. A gente está falando de classe 3, é de 250 gramas a 25 quilos. Fala, Fábio. Complementando o que o senhor está falando aí, um exemplo que já usei em outras perícias também, desde que você peça o voo, e como a gente trabalha com classe 3, que vai ser um Phantom 4, vai ser uma Mavic da vida, não tem problema algum, é aceito normalmente, sem dor de cabeça, que perguntaram também outro dia isso. E um negócio legal que o senhor comentou, dificilmente a gente vai trabalhar, a não ser quem trabalha no agro mesmo, vai trabalhar com um drone acima de 25 quilos. Não, é difícil, é muito difícil. A maioria do pessoal de topografia trabalha com drone, com Phantom e com Mavic. Pesa o quê? 2 quilos? 1,5 kg? 800 gramas? Entendeu? Ele é um classe 3. Você não tem que registrar registro de voo na ANAC, não. Você programa o voo de drone deploy e faz lá o sistema. Fala, Ricardo. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Inclusive, quem fez o levantamento dessa questão fui eu na aula passada sobre a utilização de drone na perícia. Mas, estudando o compêndio do Ministério da Defesa, eu descobri que a proibição é apenas para aerolevantamento, o mapeamento com drone, para perícia, inspeção de edificações. Ricardo, não. A ideia, o que eu estou falando é que a gente tem um grupão chamado CIT, onde tem um conselheiro estadual lá que fala um montão de bobagem, entendeu? Acho que o Fábio já sabe o que eu estou falando. Não, que é crime federal trabalhar com drone se não tiver registrado drone na aeronáutica, é igual uma arma. Classe 1, classe 2, classe 3, não.
Entendeu? Então, eu estou falando disso porque este mesmo cidadão lá no grupão CIT, que a gente tem, acho que alguns aqui estão lá no grupão, né? E deve ter visto esses comentários, acho que o Fábio viu o comentário, entendeu? Os caras estavam numa discussão. Eu peguei a matéria e botei lá. Então, discuta a matéria aí. Fala, Fábio. Foi o Ricardo que lançou fogo lá, para variar. Aí o que acontece? Mas o nosso conselheiro, que está de plantão lá, eu não sei se vocês sabem que o Williams, que estava lá no grupo, saiu por causa dele, né? Entendeu? Por causa de discussão, porque o Williams é um cara que já passou aqui e está aqui. Eu depois vou trazer uma notícia boa sobre o Williams. Fala, Ricardo. Nesse grupo aí não fui eu, não, viu, Fábio? Porque nesse eu não estou. Mas se quiser me colocar lá, eu aceito. Boto lá, vou botar vocês lá no grupão, entendeu? Aí tem um grupão lá que é só ex-aluno da escola, e tem um monte de gente do CFT do grupo, inclusive o diretor de São Paulo, o doutor Antenor, um montão de gente lá, mas estavam lá uma discussão violenta sobre isso. Fala, Cristiano. Professor, só uma dúvida, mas assim, no caso do georreferenciamento, é exigido aí essas, como é que diz? Licença aí não? Na realidade, deixa eu explicar uma coisa, o INCRA não aceita levantamento com drone, não, tá, gente? Você leia a norma 3 e a norma 4, eles vão questionar. O pessoal, ele só pede planilha ODS, entendeu? Ele pede planilha ODS, você manda a planilha ODS para o INCRA. Se o INCRA pedir o arquivo Hynix, que é o dado bruto, se você cair numa inspeção no INCRA, ele vai pedir como é que você obteve aqueles dados, entendeu? Mas no caso aí, tem aqueles que tem a base, a gente pega os arquivos da base e corrige. Agora, lá no INCRA realmente tá falando só que eles aceitam quando é um ponto virtual, né? Então, o que acontece? O drone, para a gente, seria importante para pegar um local de difícil acesso, uma parte de um local onde você não tem água, lâmina d'água, local para você não chegar, para você chegar ali de difícil acesso. O problema do drone é o seguinte, vou explicar, bem simples, vai ficar fácil todo mundo entender. Passo por cima de uma área de mata fechada. Eu posso te dar as coordenadas de uma poligonal, mas será que eu vou conseguir fazer as profundidades, as curvas de níveis ali com perfeição de dados? Não, por causa da copa das árvores. Exatamente. Aí vem um camarada e diz, não, mas no software eu tiro. Como é que você vai saber no software qual a altura de cada árvore? Para botar o chão planinho, direitinho. Então, esse é o questionamento do INCRA. Vamos lá. Natanael. Eu já falei ali, eu escrevi no que é possível usar, né? Mediante pontos de controle, com justificativa. Só complementar o que tu falou aí. Na minha região mesmo aqui, que é uma região muito baixa, né? E a gente tem muita área de banhado, então tu não consegue chegar, tu chega a 100, 150 metros do banhado, então tu faz um aerolevantamento complementar, com pontos de controle, tu vai processar a cena, tu vai ter o relatório obtido, e tu vai poder extrair os pontos mediante o processamento do drone, e aquelas coordenadas vão passar para dentro da planilha, né? Nada de mandar a cena, mandar foto, isso aí tem uns fake meio maluco aí na história. Tem muito, tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa que na realidade não funciona. Mas, de qualquer maneira, para você ter o uso do drone liberado, você tem que fazer o curso da ANAC, aquele cursinho de operador de drone, ter o drone registrado, tem um local para você fazer o registro do drone, entendeu? Mas não o registro como é feito, que são 3 tipos de registro.
Aí depois eu posso até botar para vocês aqui as matérias, os locais e como fazer o seu registro. Não tem dificuldade alguma, entendeu? E classe 3, eles não têm tanta rigidez em relação a um classe 2, a um classe 1, entendeu? Jean, você levanta o braço? Eu levantei esse questionamento porque aqui onde eu moro, aqui no Ceará, tem um cidadão que ele sempre fez georreferenciamento, ele já é um profissional antigo, né? O primeiro aqui da região. Sempre fez georreferenciamento com Garmin, certo? Aí agora diz ele que comprou um drone para melhorar. Aí tá aí. Já foi descredenciado no INCRA várias vezes. Agora eu acho interessante, é porque assim, esse tipo de profissional, que não sei se vocês concordam comigo, mas é um profissional que está aí para atrapalhar quem trabalha direito. O cara já fez várias georreferenciamento, tem uns 300 georreferenciamentos nas costas, todos eles com Garmin. O INCRA passou um tempo, descredenciou, né? E agora ele já está fazendo a mesma coisa, quer dizer, ele continua fazendo o mesmo trabalho da mesma forma que ele fazia antigo, não tem um RTK, entendeu? Aí é complicado. Aí, Cristiano, é que entra a minha função número 2 como conselheiro. A fiscalização cabe ao CFT, não ao INCRA. Mas quando o CFT não fiscaliza, o camarada está lá medindo com Garmin. Porque enquanto o INCRA só pedir dado só planilha ODS, entendeu? Porque se pedir para ele um arquivo Heinz, ele não vai produzir, porque vai produzir um SAD 69. Ele não vai fazer em sistema Circas 2000, porque não faz um Garmin para isso. Entendeu? Professor, essa região de vocês aí que está enviando planilha ODS é boa demais, porque é que a minha, se não enviar o dado bruto, tudinho, planilha, tudo, documento, não tá sei o certo, que. mas eu não estou reclamando, não. O INCRA tem que fazer isso. Entendeu? Ele tem que fazer isso, porque só fazendo isso vai tirar do mercado o cara que está usando o Garmin para fazer, ou então o camarada que pega aí um drone, tira uma foto georreferenciada, joga... Eu enviei uma certificação agora. Eu enviei uma certificação agora que eu fiquei, assim, suspeito, porque lá é assim, quando eu cheguei lá na terra do proprietário, aí eu tinha visto um pouco a documentação dele, eu olhei o documento, eu vi que tinha uma estrada. Quando eu cheguei lá nesse lugar de estrada, não existia mais estrada, tá mata, zona fechada lá, e tinha só uma varedinha lá. Ele disse, é por aqui que passa. Eu digo, só existe uma estrada aqui. Aí lá tá cheio de curvas, o coisa. Aí eu fiz no vértice virtual, eu botei a estrada pelo caminho que ele me mostrou, aí eu vastei a metade para dentro do coisa, pelo vértice virtual. Eu pontuei e vastei para dentro. Aí eu fiz o relatório, tudinho, mandei tudo para o INCRA. Eu estou aguardando o resultado, para ver o que vai dar lá. Porque lá, onde tem o limite da estrada, ele sabe que existe lá. E existia antigamente, mas ele não tem um limite. Aí eu disse, meu irmão, aqui eu vou ver o que vai dar de fazer. Porque se fosse uma estrada reta, era outra coisa, né? A gente tem uns pontos, principal e estava de boa, mas aí lá não tem nada reto, não, lá. Aí lá pegou 20... Professor, como a conversa tá boa, eu vou fazer só uma pergunta ali ao Jussivan. Jussivan, o seguinte, aqui, eu não sei como é que eles analisam aí, porque aqui é o seguinte, aqui como a gente vai jogar esses dados no CIGEF, né? CIGEF você sabe que é automático. Então, assim, aí esse CIGEF sendo automático, ele dá abertura para os profissionais que trabalham com essa parte de trabalho de forma errônea, né? Passa, porque se tem esse cara lá, o que é que ele costumava fazer? Ele burlava, né? Ainda burla, né? A planilha da OS, que não tem o Sigma, né? Como ele não tem um Sigma, o que é que ele faz? Ele faz com o Garmin, o que é que ele faz? Ele repete, bota 1, 2, 3, até o final, aí o sistema aceita, tá entendendo?
Só vai ser pegado isso quando o INCRA fizer uma auditoria, que realmente, se der uma sobreposição, aí é que o INCRA vai solicitar os arquivos Hynix, né? Exato. E eu sei que é complicado. Aqui eu tenho esse problema. A gente já está fazendo esse serviço, nessa topografia já há mais de 5 anos. Não, Mas verdade. toda a área dele, toda área que eu pego dele, rapaz, eu tenho problema. Eu já enviei uma certificação também assim, só na planilha e passa de boa. Agora tem uma áreazinha aqui que a gente está no meio dela aqui, que é uma área do PIC-BC de Barra do Corda, Maranhão. Meu amigo, que é confusão, ó, para certificar uma terra. Aí todos eles podem mandar logo. Eu mesmo, toda vez eu estava mandando a planilha, aí vinha a exigência. Aí eu digo, rapaz, tudinho. Aí é melhor mandar logo junto. E para não vir a exigência, que é melhor. Muito Pois bem. é. Jean, você levantou a mão, pode falar. Complementando ali a questão do drone, eu tive na Drone Show em São Paulo ano passado e foi falado lá que pode fazer os georreferenciamentos com drone, né? Só que tem um monte de coisa que tem que seguir, por exemplo, os pontos de controle. Você tem que ter 20 pontos de controle e 20 pontos de cheque. Só aí já são 40. Tem propriedade que não dá 20 pontos de vértice, né? Então, eu prefiro fazer no RTK ou no pós-processado GNSS. A questão, voltando aí para a questão das planilhas ODS, né? Como são feitas a partir dos dados, e esses dados não são, né, responsabilidades mais do INCRA, e sim responsabilidade do técnico, que ele tem que guardar isso vitaliciamente. Por isso que o INCRA não quer que envie esses dados para que ele não tenha uma sobrecarga no sistema. A verdade é essa. Porque antigamente entregava-se tudo no papel, e além de ser em papel, tinha que dar tudo assinado, reconhecido a assinatura, que em alguns lugares chama reconhecimento de assinatura e outro reconhecimento de firma. Aí por aí vai. E fora isso, você ainda tinha que entregar um CD com todo o material dentro, com pastas, né, e subpastas em uma determinada ordem, para que o sistema deles pudessem ler. Tá. Hoje não mais é necessário isso. Só que o técnico, ele é responsável civil e criminalmente, né, vitaliciamente. Então, enquanto ele viver, ele é responsável. Ele pode até ir para a cadeia por conta de fazer um gel nessa situação. Mas o problema maior é que, no INCRA, quem vem primeiro é que precisa ser... quem vem primeiro, né, é que tem a razão. O cara que vem segundo, por exemplo, esse cidadão fez aí um gel, um Garmin. Eu venho segundo, eu tenho que fazer as comparações de coordenadas, se eu vou ou não, né, aceitar aquelas coordenadas. Se eu aceitar, eu passo a ser, né, corresponsável, mas se eu não aceitar, eu tenho que provar para o INCRA que ele burlou o sistema. E para provar que você burlou o sistema é demorado. Eu já tô com um processo aí que se arrasta por 3 anos. E o cliente me procurando praticamente todos os dias. E pensando que eu que estou dando um golpe nele. Porque o próprio INCRA, ele indefere diversas vezes. Porque ele alega que ele não tem profissionais e nem os materiais, equipamentos necessários para poder fiscalizar no campo. Esse é o problema. Eu escutei hoje do presidente do CRT-01 que já tem técnico agrimensor suficiente no Brasil para trabalhar. Entendeu? Escutei isso dele hoje. Entendeu? Temos 4.000 técnicos registrados como georreferenciamento. É o suficiente para o Brasil. Não precisa mais, não. Prestar informação indevida pega mal. Não pega mal, Ailton. Demais. Ô, Jean, agora eu fico assim... Acho que quem estava na sala, o Jamerson assistiu quando ele falou isso. Mas vamos lá. Deixa eu só fazer um complemento aqui, porque senão daqui a pouco dá o final da aula, a gente não finaliza. Então, o que acontece?
essa legislação que eu já botei lá, tá no Drive para vocês, que eu compartilhei até aqui na aula com todo mundo, aqui tem um link aí para vocês. Essa legislação é a legislação vigente. Então, a gente vai trabalhar em cima disso. Na próxima semana, eu vou ensinar como é que a gente pega na prática para fazer um primeiro relatório. Vou pegar um processo já montado e vamos jogar no chat GPT, ensinar vocês a trabalhar com o chat, porque vai ficar muito mais fácil você produzir um texto. Ninguém aqui é um expert em produção de texto, porque ninguém aqui é advogado. Mas podemos ser bons e utilizar a tecnologia moderna a nosso favor, para que a gente possa montar um processo como assim o fosse. Então, isso que é muito importante para a gente, tá? Para que a gente possa fazer com qualidade, entendeu? Para fazer um trabalho de qualidade, para mostrar essa qualidade. Quanto ao pessoal que está medindo com Garmin, entendeu? Aí digo isso a todos. Se vocês pegam um profissional que está trabalhando de maneira incorreta, emitindo termo para ele mandar para o INCRA, ele também tem que emitir uma TRT, um termo de responsabilidade técnica, sobre aquela obra que ele está fazendo ou sendo responsável. Se você detectou, a denúncia é anônima. Você tem a aba lá dentro do site do CRT da região que você vive, vai lá no CRT 02, 03, 01, 04, Bahia, Rio Grande do Norte. Chega lá, denúncia. Profissional fulano de tal, exercendo a função de maneira incorreta. Essa denúncia vai ser averiguada pela equipe de fiscalização. Não tem como a gente descobrir se o profissional fez errado, porque esse profissional, você dá um orçamento para fazer com a RTK, tu teve que investir 70 mil no RTK para você ter ou 50 mil no L1, L2, um pós-processado. Você tem que investir no equipamento caro. Você tem que ter um orçamento pequeno, você tem que recuperar o dinheiro investido. Aí vem um cara que compra um Garmin de prata, entendeu? Vem um cara que compra um Garmin de R$1.000, um cara que compra um Garmin até usado, que é um GPS de navegação. Tem um modelo agora que instala no celular, entendeu? A Santiago e Sintra mostrou para mim, eu vi, eles instalam no telefone, entendeu? Eles colocam lá no telefone. E aí, o que acontece? O cara usa o telefone que nem Garmin, ele usa um Garmin, ele usa um GPS navegação, que é para ele não se perder no meio do mato, no mar, no oceano, na floresta, que é para dar um rumo para ele. Ele marca as coordenadas usando esse Garmin, e aí tem as diferenças. A gente fez uma experiência aqui na escola, uma turma aqui presencial, que queria saber qual era a diferença do uso do RTK para o Garmin. Então, a gente pegou um Garmin, foi aqui para a rua, em frente ao colégio. A gente fez a medição dos vértices daqui da escola. 10 metros. Entendeu? E a gente pegou um RTK, botou a base aqui fora e rodeou com o rover. E comparou os dados para satisfazer a curiosidade de um aluno que trouxe, feliz da vida, o Garminzinho dele. Então, vamos ver qual é a diferença. A gente botou o RTK ali e vamos comparar um com o outro. Aí ele ficou triste, entendeu? Ele ficou triste, porque a diferença foi grande, entendeu? E aí, entendeu por que você tem que usar o equipamento correto para a atividade correta. A gente não pode improvisar. É igual você chegar na oficina mecânica e o cara não tem a chave certa para tirar aquele parafuso, ele vai improvisar uma outra chave, vai destruir o parafuso que vai desmontar ali do carro.
É igual o camarada que quer emendar o fio com fita crepe. Então, as tecnologias certas para as situações corretas. E é isso que a gente batalha nas escolas, para formar tecnologias certas para situações corretas. Senhores, fala, Anderson. Ouvindo você falar aí sobre ferramentas, hoje eu vejo o RTK com muito espaço no meu segmento, que é rodovia, pela a questão de otimização de tempo. Porque rodovia a gente necessita muito de tempo, porque até o tempo em si, se ele está bom ou ruim, ele pode interferir numa manutenção ou você fazer uma rodovia, porque a água faz muito mal a rodovia. Então, a gente trabalha sempre com limite. E hoje o RTK ele consegue nos dar uma agilidade muito grande com relação a tempo. Então, a gente consegue ter mais rápido o resultado para poder saber aonde trabalhar e com quem trabalhar. Porque antigamente, quando vinha uma pessoa com a estação, aí é um processo mais demorado. E, às vezes, a rodovia demanda uma certa quilometragem que a gente precisa de agilidade. E com a estação faz o trabalho ficar mais lento. E como você, Anderson, trabalha bastante com estrada, né, Anderson? É a questão de tecnologia correta no lugar correto. Né? Cristiano. Só complementar o que o Anderson falou aí. A tecnologia está tão avançada que a Conave ela lançou um novo RTKI e ele já vem com aquele laser, né? Então, aonde você não tem o espaço, né? Não dá para chegar, você liga lá o laser e o bicho vai buscar, entendeu? Então, mas é exatamente tecnologia. Só que para vir para o Brasil, o meu custou 75 mil, né? Eu comprei o T300 e o T30. Cara, depois que eu comprei esse equipamento, pronto, acabou meus problemas. Porque antes eu utilizava, não sei se vocês já ouviram falar, da empresa, acho que a empresa nova, da M-Lead, né? Eu usava o R1, o RS2. Isso era L1. Rapaz, mas dor de cabeça. Para fixar um ponto, eu tinha que passar umas 5 horas no campo para poder fixar, né? Aí depois que eu comprei esse da Conave, que não é o top, né, do top, que ainda custou aí 75 mil reais, você é doido, o trabalho alavancou 100%. Mas é exatamente isso, a diferença entre você estar com um celular antigo e um novo, um computador antigo e um novo, a tecnologia avança a passos largos. Meninos, são 9 horas, eu não posso me estender muito, né? Eu tenho que dispensar o pessoal que está aqui na colégio, está todo mundo me esperando aí para ir embora. Já fizeram a filinha aqui na porta da sala. Professor, tem um ônibus para pegar, então o pessoal tem que ir para casa, entendeu? Tem que liberar o pessoal que está trabalhando aqui, porque tem dia que eu dou aula de casa, eu posso ir até mais tarde, mas hoje eu estou aqui no colégio, eu tenho que terminar dentro do horário certinho, porque tem equipe que está me aguardando. Meninos, terça-feira, 7h30, no mesmo local, mesmo canal, mesmo horário, estaremos às 7h30 da noite aqui, batendo esse papo, essa aula, esse material. E quem não tiver o link ainda, pode deixar que eu mando o link ainda hoje à noite no privado ou amanhã de manhã. O Wendel ficou muito calado hoje, não gostei. O Wendel sempre fala muito, não falou nada. Ele se justificou aqui no chat, viu? Já está justificado. Tá, eu vou ler aqui, por quê? Eu não deu para ler tudo. Eu vou ler, eu leio o chat depois que termina a aula. Tá bom? Gente, boa noite a todos. Deixa eu só finalizar aqui. Quem não conseguiu baixar o conteúdo, eu acabei de mandar aí para o Hércules, no privado. Eu já baixei tudo. Quem quiser me dar um alô lá, ou eu posso mandar no grupo, se quiserem. Pega tudo. Beleza, obrigado pela ajuda, Jean. Obrigado aí, professor Ayrton, mais uma vez.
Obrigado, Ailton. Fala, Janaílton. Manda no grupo aí, que fica melhor pro pessoal. Manda no grupo. Eu vou mandar. Tá bom? Falou, boa então. Noite, professor. Boa noite a obrigado. todos. Obrigado, Tarcísio. Valeu, Essa moral pra gente aí. Um abração. Valeu, galera. Entendeu? Pode deixar que eu vou dar o telefone que alguém pediu aqui. Tarcísio é muito gente boa, entendeu? Um abração aí nos Estados Unidos, entendeu? Mostrando que a nossa escola hoje é uma escola internacional, entendeu? Então, valeu, galera. Um abraço para todos aí. Fiquem com Deus. E já a gente vai apresentar para vocês do Gustavo, para tu falar com ele. Tá manda assim que a gente vai entrar em contato aqui, que já a gente está trabalhando junto aqui. Tá, e eu tô com outro colega também fazendo curso, tá no Canadá, aí pertinho, entendeu? Pertinho, mas tá aí. Mas é importante que a gente tá aí no hemisfério norte também, tá certo? Com certeza. Um abraço a todos. Valeu. Boa noite a todos e até quinta-feira. Valeu.